Por trás de toda grande empresa existe uma rede, sabe? Uma rede bem complexa que sustenta tudo. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos pilares mais importantes desse sucesso, a gestão de fornecedores. É uma área que pode de verdade transformar a eficiência e a competitividade de qualquer negócio. Normalmente, o foco de uma empresa está naquilo que é mais óbvio, né? O produto final, as vendas, o marketing. Mas e o que acontece nos bastidores? Qual é aquele motor, muitas vezes invisível, que liga a matéria-prima lá na ponta até o cliente final? A resposta está aí, os fornecedores. É bom pensar neles como as engrenagens de uma máquina gigante e complexa. Se uma única engrenagem falha, o sistema todo pode ficar comprometido. Por outro lado, quando essa cadeia de fornecedores é bem gerenciada, tudo funciona em perfeita harmonia. É uma beleza. Ok, para gerenciar qualquer coisa bem, primeiro a gente precisa entender o impacto daquilo. Então vamos ver exatamente por que os fornecedores são tão cruciais para o sucesso de um negócio. A escolha dos parceiros certos, isso afeta diretamente a qualidade do que se entrega para o cliente e, claro, os resultados financeiros. Não é só uma questão de comprar matéria-prima de jeito nenhum, é sobre construir uma base realmente sólida para o sucesso. Certo. Então, como é que se transforma essa gestão numa vantagem competitiva de verdade? O caminho passa por um processo bem claro, com 4 passos que fazem toda a diferença. O processo todo se divide em 4 grandes etapas. Primeiro, a seleção, que é sobre encontrar os parceiros ideais. Depois vem a homologação, que nada mais é do que validar e oficializar essa parceria. Em seguida, a gente tem a classificação, para saber direitinho como gerenciar cada tipo de fornecedor. E, por fim, o monitoramento contínuo, para garantir que a performance continue sempre lá em cima. Antigamente, na hora de selecionar um fornecedor, o preço era o rei. Hoje, a história é bem diferente. Critérios como a habilidade técnica, a capacidade de produção, a estabilidade financeira, tudo isso se tornou crucial. A busca é pelo melhor custo-benefício geral e não só pelo menor preço na etiqueta. Depois de selecionados, os fornecedores são classificados. Uma matriz como essa aqui ajuda muito. Cruzando o risco e o impacto com o valor financeiro, a empresa consegue definir a estratégia. Por exemplo, parceiros de alto risco e alto valor são estratégicos e exigem uma gestão super intensa. Já itens de baixo risco e baixo valor, como commodities, permitem uma abordagem bem mais simples. Com essa base bem estabelecida, o próximo passo é olhar para o futuro. Porque as novas tecnologias e filosofias de gestão estão, literalmente, transformando o relacionamento com fornecedores de uma forma radical. A gente ouve muito falar de indústria 4.0, né? Basicamente, é sobre conexão. Fábricas inteligentes conversando diretamente com seus fornecedores, trocando informações em tempo real. Isso permite uma sincronização que era impensável, garantindo que os materiais cheguem, olha só, exatamente quando são necessários. E isso nos leva direto para a filosofia da manufatura enxuta, ou Lean, que ficou famosa com a Toyota. A ideia central é simples, mas muito poderosa: eliminar tudo aquilo que não agrega valor ao cliente. Em outras palavras, eliminar o desperdício. E o Lean identifica 8 tipos de desperdício que precisam ser eliminados. Isso vai desde coisas óbvias, como o excesso de estoque ou defeitos, até coisas mais sutis, como o transporte desnecessário de materiais, o tempo de espera entre um processo e outro e até mesmo o talento da equipe que não está sendo aproveitado. O foco é sempre a melhoria contínua, em todas as frentes. Mas na prática, como é que esses conceitos se transformam em resultados de verdade? Vamos dar uma olhada em como algumas empresas líderes de mercado aplicaram essas ideias para transformar seus negócios. Essa citação do Bradesco resume um desafio cultural bem importante aqui no Brasil. A gestão de fornecedores é um investimento estratégico, sabe? O retorno vem a longo prazo, o que às vezes é difícil de priorizar numa cultura muito focada em resultado imediato. E a razão para dar essa prioridade fica bem clara aqui. Mais da metade de todos os gastos do Bradesco vai para os seus fornecedores. Imagina só, uma pequena melhoria de eficiência nesse bolo todo resulta num impacto financeiro gigantesco. Agora, vamos para o caso da Embraer. Em 2007, a empresa viveu um paradoxo. As vendas bateram recorde, mas o lucro caiu 32%. A investigação interna apontou para um culpado principal: uma cadeia de suprimentos que não estava funcionando bem. Era ineficiente. Qual foi a resposta da Embraer? Eles criaram um programa de desenvolvimento para os parceiros, ensinando e disseminando os conceitos de manufatura enxuta. O resultado? Eles conseguiram atingir 98% de entregas no prazo por parte dos fornecedores. Isso mostra de uma forma brilhante o poder dessa abordagem.
A Volvo é outro exemplo. A empresa depende totalmente de uma cadeia de suprimentos super afinada para cumprir promessas bem ambiciosas. Para conseguir entregar peças em 32 horas, eles tiveram que treinar os fornecedores e descentralizar as decisões, o que tornou a relação muito mais ágil. Mas olha, além da eficiência, hoje em dia, a gestão de fornecedores tem outra dimensão crítica que não dá para ignorar de jeito nenhum: o risco e a responsabilidade legal. O ponto central aqui é um conceito jurídico chamado responsabilidade objetiva. Vamos traduzir isso. Pense assim, mesmo que uma empresa não tenha se envolvido diretamente, se ela se beneficiou de alguma forma de um ato ilegal de um fornecedor, ela pode ser considerada corresponsável. A lei entende que a empresa tem o dever de fiscalizar sua cadeia. E as consequências são muito severas. Estamos falando de multas que podem chegar a 20% do faturamento, perda de bens e até a dissolução da companhia. Isso faz com que um programa de compliance bem robusto para fornecedores não seja só uma boa prática, mas uma necessidade de sobrevivência. E tudo isso nos deixa com uma questão fundamental para qualquer negócio. A cadeia de suprimentos é um motor para o crescimento e a inovação, ou é um labirinto cheio de riscos ocultos? A resposta, como a gente viu, está numa gestão que seja estratégica, eficiente e, acima de tudo, muito consciente.